Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar novamente sobre projeções, mas eu vou dar um exemplo prático de como a gente pode aplicar em qualquer situação do nosso dia a dia essa questão das projeções e com isso a gente trazer aí à tona, tomar consciência de uma informação sobre nós. Então, no fim das contas, é uma prática que a cada situação a gente pode aí conhecer mais sobre nós mesmos e reconhecer aspectos sobre nós que até então a gente não tinha tanta clareza assim. E uma vez conhecido isso, a gente ganha em poder, em liberdade emocional, porque estamos aí aumentando o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento, ampliando a nossa consciência e, portanto, lidando melhor com as situações do nosso dia a dia e assim caminhando cada vez mais para um tipo de vida bastante melhor, mais plena, com mais liberdade e emocional. Então, o seguinte, a prática você pode fazer sozinho, não precisa de ninguém, eu vou guiar e simular essa prática aqui, mas você, como eu falei, pode fazer sozinho e em qualquer situação aí do seu dia a dia. E consiste basicamente em pensar em uma pessoa realmente que te incomode, uma pessoa que gere aí um incômodo em você, que te irrite, que de alguma maneira pode ser uma pessoa que te tire do sério, mas alguém que de alguma forma tem algum aspecto que te incomode. Pensar nessa pessoa e colocar uma etiqueta, um adjetivo aí para resumir e descrever o que nessa pessoa te incomoda. Por exemplo, eu vou pensar aqui em alguém e pensei, e essa pessoa eu vou colocar a etiqueta de falso. Então você pensa em alguém e coloca uma etiqueta. Feito isso, você pensa em uma situação que descreva essa etiqueta que a gente colocou. Então, no caso aqui, eu coloquei a etiqueta de falso nessa pessoa, mas falso para mim significa em determinados aspectos, para você pode ser que signifique outra coisa, e para cada pessoa a etiqueta falsa, a palavra falso vai ter um significado ou uma conotação diferente em função das crenças, enfim, de como essa pessoa aí, dos filtros que cada um, do mapa mental que cada um tem. Então, para poder calibrar bem o que para mim é falso, a gente pode descrever uma situação objetiva que se tenha vivido com essa pessoa para realmente ficar claro essa etiqueta. Então, eu vou descrever uma situação de uma maneira objetiva, vou só exemplificar aqui, mas a ideia é que você faça essa dinâmica sozinho, mas que você possa descrever aí para você uma situação no passado com essa pessoa que reforça essa etiqueta que você deu. Então, no meu caso, uma situação concreta estamos todos fazendo juntos uma atividade e precisando de ajuda de várias pessoas, muita gente vem ajudar e essa pessoa ela diz que está muito ocupada e não se implica, não vem ajudar na atividade. E a gente conclui a atividade e essa pessoa depois aparece para colher os louros dessa atividade feita e dizer que participou ativamente. Então, para mim, essa é uma situação que reforça essa etiqueta aí que eu dei para essa pessoa de falso. Então, a ideia é que você, no caso, eu dei esse exemplo, a ideia é que você faça essa reflexão, pense uma pessoa que te irrite, que te irrita nessa pessoa, você coloca a etiqueta e pensa numa situação de maneira objetiva que realmente reforce essa etiqueta. E descreva essa situação, que comportamentos essa pessoa teve que fizeram com que você a considerasse uma pessoa, no meu caso, falsa, mas no seu, a etiqueta que seja. Então, faz isso aí. Bom, beleza, você fez, ótimo. Então, já calibrou o que para você significa aí a etiqueta que você deu. Então, no meu caso, o que significa para mim uma pessoa falsa.
Mas para realmente ficar claro o que significa essa etiqueta para você, ou no meu caso, dentro do meu exemplo, o que para mim significa ser falso, eu vou pensar uma outra situação. Então são duas situações, vou pensar uma outra situação que eu tenha vivido com essa pessoa e que o comportamento dessa pessoa me fez considerar que ela seja uma pessoa falsa, que é a etiqueta que eu dei. Então, uma situação é uma situação na qual estamos negociando uma situação, vamos dizer, um contrato. Essa pessoa é um assunto que eu lidero, um assunto que eu estou à frente. Essa pessoa tem a informação e ela vai em paralelo, sem que eu saiba, e se coloca em contato com a outra parte desse contrato, dessa negociação, e acaba comprometendo a negociação. Eu tenho que intervir, reconduzir a situação, o contrato chega a um acordo nesse contrato, e essa pessoa, apesar de ter se envolvido sem ser sua responsabilidade ou sem ter sido chamada, apesar de ter colocado em risco a negociação, depois ela aparece para se colocar como o grande protagonista e grande resolvedor da situação. Então é uma segunda situação que para mim essa pessoa é falsa e, de certa maneira, essa situação que eu descrevi, essa segunda, reforça essa etiqueta que eu dei. Então você faça o mesmo aí com essa pessoa que você imaginou e que deu essa etiqueta, pense em uma segunda situação, descreva objetivamente essa situação que reforce esse comportamento que você etiquetou aí segundo a sua etiqueta, né? No meu caso foi falso, eu descrevi uma segunda situação que reforçava porque eu considero essa pessoa falsa. Faça o mesmo com o seu exemplo. Beleza, então descrevemos duas situações. Só recapitulando, pensamos numa pessoa que nos incomode, que nos irrite, colocamos uma etiqueta nessa pessoa, descrevemos duas situações de uma maneira mais objetiva possível, mas que essas duas situações reforcem e descrevam por que a gente considera essa pessoa segundo essa etiqueta. E agora vem, vamos dizer, a terceira parte, que é o seguinte: por trás de qualquer comportamento de qualquer pessoa sempre há uma intenção positiva. Ainda que essa intenção positiva não necessariamente traga efetivamente algo de bom, algo positivo para essa pessoa, mas no fim das contas sempre há uma motivação de se conquistar algo positivo para essa pessoa ou evitar algo negativo. Mas sempre existe um para quê, uma motivação que leva a uma determinada pessoa ter um tipo de comportamento. Sempre existe um para quê. E esse para quê sempre visa algo positivo para essa pessoa. Mas, como eu falei, não quer dizer que necessariamente seja algo realmente que funcione ou que seja positivo para essa pessoa. Pode ter sido algo que tenha sido positivo em uma época da vida, mas que não seja mais, mas a pessoa continua agindo daquela maneira. Mas o fato é que sempre existe uma intenção positiva por trás de cada comportamento. Então o que a gente vai fazer agora é, para essas duas situações, esses dois comportamentos que a gente descreveu dessa pessoa, a gente vai buscar entender qual é a intenção positiva que está por trás disso, qual é o para quê, o que motivou essa pessoa a agir dessa maneira. Então é isso que você tem que fazer agora para essa pessoa que você pensou, as duas situações que você descreveu. Pensa qual é a intenção positiva, pensa o para quê essa pessoa agiu dessa maneira. Então, no meu exemplo, vamos ver, eu acho que no primeiro exemplo que eu dei, que a pessoa se coloca, não participa, mas depois quer colher os louros, eu acho que no fim das contas essa pessoa busca aí um reconhecimento. Então, o para quê, a intenção positiva, o valor que a gente quer chegar,
por trás desse comportamento. Nesse meu exemplo, nesse primeiro exemplo, é o reconhecimento. É o reconhecimento. Essa pessoa, no fim das contas, apesar de ela ter esse comportamento falso para mim, ela busca um reconhecimento. Um reconhecimento de alguém superior, enfim, um reconhecimento externo. E vamos fazer isso para a segunda situação também. Pensar o porquê que essa pessoa age dessa maneira, qual é a intenção positiva na segunda situação. Então, na segunda situação que eu descrevia, eu acho que essa pessoa ela busca, de alguma maneira, mostrar que a opinião dela, enfim, a visão dela é a mais importante. Eu diria que o valor que ela busca aí é o poder, é mostrar que manda, que tem o poder da situação. Então, os dois valores, quer dizer, as duas intenções positivas por trás desses dois exemplos, na primeira é o reconhecimento e na segunda é o poder, tá? Então, esses são os dois valores aí dessas duas situações, tá bom? Bom, aí agora vem a parte do que isso pode agregar aí para a gente, o que traz uma informação que tem a ver com nós próprios. Quer dizer, nesse exemplo que eu dei, o que tudo isso que eu descrevi dessa pessoa tem a ver comigo? Então, no fim das contas, tudo isso que eu descrevi são projeções minhas. Tanto a etiqueta, quanto principalmente a intenção positiva, são projeções minhas. Eu não sei exatamente quais são as motivações ou para quê, quais são os valores que levaram essa pessoa a agir dessa maneira, ter esse comportamento. Certamente, pela lógica do comportamento humano, sim há uma intenção positiva, mas eu não sei qual é. Eu, dentro da descrição e depois do raciocínio e de discernir um pouco, destrinchar a situação, eu considerei que na primeira era reconhecimento e na segunda era poder. Mas no fim das contas, isso é uma projeção minha. São valores meus que eu estou projetando nessa pessoa, porque eu não sei realmente quais foram os motivadores dessa pessoa agir assim. Mas o fato é que, com esses dois valores que eu projeto nessa pessoa, o exercício a reflexão em que situações da minha vida eu gostaria de ter agido com esses valores presentes, ou em que situações da minha vida eu considero que me faltaram esses valores, no caso, no exemplo, o reconhecimento e o poder. Então, essa é a reflexão que eu devo fazer. Eu posso pensar que, por exemplo, muitas vezes no aspecto profissional, ou não só no profissional, aqui o interessante é que você faça essa reflexão de uma maneira bem específica. Então, pensando em cada âmbito da sua vida, buscar analisar onde esses valores que você identificou como intenção positiva, eles faltam. Então, no exemplo que eu estava dando, eu posso pensar que no meu aspecto profissional, eu estou sempre pendente, buscando um reconhecimento externo, e o quanto isso muitas vezes me faz sofrer, me gera ansiedade, me gera frustração muitas vezes, porque eu só estou esperando um reconhecimento que não chega, eu me frustro, ou só o fato de estar sempre pendente desse reconhecimento já gera muita ansiedade. Ou, por outro lado, o segundo valor aí, a segunda intenção positiva que eu destaquei, que tem a ver comigo, o poder. Em que aspecto da minha vida o poder é um valor que vai guiar as minhas decisões, seja por eu considerar que me falta, ou seja por eu considerar que eu tenho excesso. Então, é importante fazer essa reflexão. Então, muitas vezes no aspecto profissional eu posso achar que eu tenho um excesso de poder e isso influenciar as minhas decisões. Então, essa reflexão vai me calibrar, ou vai me trazer de uma maneira um pouco mais lúcida e real como esse poder guia a minha vida, ou no âmbito pessoal, enfim. O importante é que você, com essas duas intenções positivas que você projetou no outro, que você chegue a dois valores e que realmente faça reflexão em que aspectos da tua vida esses valores
ou bem estão em falta ou em excesso. E essa reflexão que vai te trazer aí uma informação sobre você que até então você não tinha muita clareza ou não tinha nenhuma, mas quer dizer, vai passar a ter uma maior consciência sobre você mesmo. E essa dinâmica que eu coloquei aqui como exemplo, realmente é para ser feita, você pode fazer ela permanentemente. Eu tenho buscado fazer isso, aliás, eu faço diariamente isso em cada situação que de alguma maneira me gera algum incômodo dentro das minhas interações, e nós estamos sempre interagindo com os outros, e aliás, essa é a grande sacada, ou a grande vantagem, ou o grande mecanismo de aprendizagem que existe na nossa realidade. No fim das contas, somos consciências únicas e unidas, mas que nos consideramos separados, exatamente achamos que estamos separados, mas exatamente para poder, através dessas projeções, nos reconhecer aí através dos demais. Então, as relações que a gente tem no nosso dia são momentos, são oportunidades de grande aprendizado, porque nos projetamos no outro, usamos o outro aí quase como um espelho. Então, cada interação sua do dia a dia que te gere um incômodo, abre-se aí a possibilidade, a oportunidade de você se conhecer mais. E uma das formas, uma das dinâmicas, uma das ferramentas é aplicar essa que eu acabei de falar. Quer dizer, você, naquilo que te incomodou naquela pessoa, você detecta o incômodo, você etiqueta esse incômodo ou essa pessoa, você descreve a situação de maneira objetiva, você busca entender o que está por trás daquele comportamento daquela pessoa, a intenção positiva, vai destrinchando o para quê, as motivações, o porquê, mais do que o porquê, o para quê, o que leva aquela pessoa a fazer isso. Você vai chegar provavelmente em um valor, como pode ser nesse caso que eu dei, o reconhecimento, enfim, o poder, o que quer que seja, mas você vai chegar em um valor que esse valor que você se coloca como, nesse caso, protagonista e analisa na sua vida onde aquele valor pode estar exercendo aí uma influência, seja pela falta ou pelo excesso, mas você se analisa à luz desse valor. E isso te traz aí muito, muito conhecimento e, como eu falei, se você começa a aplicar isso no teu dia a dia, cada situação de incômodo te traz uma informação nova sobre você e ao tomar consciência, você já não entra, ou as chances de você entrar novamente naquela dinâmica de sofrimento são muito menores. Você acaba ganhando, como eu sempre digo, poder e liberdade emocional, que é o objetivo nosso maior aqui. Tá bom? Grande beijo e na semana que vem a gente volta por aqui no nosso canal às terças-feiras, tá? Beijão. Tchau, tchau.